O Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, e o versículo 22 a seguir. Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele, só. Todavia o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre as águas. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Ao que Pedro então exclamou, dizendo: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." Então Jesus lhe responde: "Vem." E Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, Pedro, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus estendeu imediatamente a mão e segurou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidastes?" E assim que ambos entraram no barco, cessou-se o vento. Então os que estavam no barco adoraram, exclamando: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Amados, olha que coisa linda que a Bíblia ela vai nos dizer. Eu acho lindo, mas também um pouco triste, porque nós vamos ver aqui na Bíblia capítulos anteriores, capítulo de Mateus, número 8, e o versículo 23 a seguir. A Bíblia ela vai nos dizer que Jesus ele vai entrar num barco juntamente com os seus discípulos, e com os seus discípulos eles vão para o outro lado. E a palavra de Deus ela vai nos dizer que no meio desse mar vai acontecer uma grande tempestade. Fortes ventos vão se levantar e uma tempestade gigante vai vir sobre eles. Jesus então estava dormindo, quando a palavra vai dizer que os discípulos estavam acordados e o barco estava afundando. O que essa história ela vai nos dizer é que os discípulos, com medo, vão acordar Jesus dizendo: "Mestre, salva-nos, porque nós estamos perecendo. Mestre, salva-nos, porque a embarcação está afundando. Mestre, nos salve, porque nós estamos morrendo. Se o barco chegar a afundar, nós não vamos sobreviver." E o que a Bíblia vai nos dizer é que quando Jesus ele acorda, ele levanta, ele vai cessar o vento e o mar vai acalmar, e ele vai dizer para os discípulos: "Por que temeis, homens de pequena fé?" O fato que nós lemos aqui em Mateus capítulo 14 é história semelhante a essa. Só que o que me chama a atenção é que Jesus sempre fazia as coisas dando o exemplo para as pessoas. Jesus sempre curava uma pessoa dando o exemplo: essa pessoa tinha problema, mas o nome do meu Pai ela foi curada. Até quando ele vai fazer a ceia juntamente com o discípulo, ele parte o pão e diz: "Tomai e comei, esse é meu corpo que é partido por vós." Ou seja, tudo aquilo que Jesus fazia virava-se o exemplo. Assim como as pessoas famosas no dia de hoje têm os seus seguidores, têm as suas seguidoras, então as atitudes que aquelas pessoas que estão em cima das outras tomam, geralmente aquelas que as seguem vão tomar as mesmas atitudes, porque ela vai se tornar um espelho. Eles vão se tornar um espelho para a sociedade, para aqueles que o seguem, para aqueles que o adoram, para aqueles que o buscam, para aqueles que veem nessa pessoa um tipo de espelho. Então as atitudes daquela pessoa vai tornar-se um espelho para ela. Então ela vai fazer porque ela viu a pessoa que ela admira fazendo. Jesus era a mesma coisa, só que ele fazia as coisas não pensando em si mesmo, mas sim pensando nos outros. Eu vejo quando ele acorda, levanta no barco e fala para os discípulos: "Homens de pequena
fé. Por que vocês estão temendo? Por que vocês têm medo? Por que vocês me acordaram? Se vocês usassem a sua fé, vocês não precisariam me acordar. E como Jesus fazia da sua vida um exemplo para as outras pessoas, ele desejava que as pessoas fizessem aquilo que ele fazia. Ele desejasse que as pessoas tomassem as atitudes que ele tomaria se ele estivesse ali. Quando Jesus vai participar da multiplicação dos pães e depois ele vai ordenar para que os discípulos vão para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão e depois subia no monte para orar, parece que eu vejo Jesus olhando para os discípulos e falando consigo mesmo: vamos ver se agora eles aprenderam. Vamos ver se agora eles vão se comportar como se comportaram comigo. Capítulos anteriores, dias atrás, quando a Bíblia vai dizer que os discípulos entram no barco e vão para o outro lado, Jesus despede a multidão, Jesus sobe no monte para orar e os discípulos vão estar no meio do mar, sendo açoitado pelas ondas, sendo castigado pelos ventos, e a Bíblia vai dizer que os discípulos estavam com medo. O que me chama a atenção é que quando nós estamos passando, enfrentando uma circunstância negativa, uma circunstância que vai nos causar medo, eu costumo dizer, tudo aquilo que vai aparecer nesta circunstância vai ser para nos assustar mais ainda. Ou seja, se eu estiver andando por uma rua escura, e se o meu medo for escuro, e se o meu medo for passar por esta rua escura, qualquer coisa, qualquer barulho que acontecer ali, eu vou me assustar, porque o meu medo está ali. Eu vou estar de frente com o meu medo, eu vou estar andando com o meu medo. Então pode aparecer uma pessoa famosa na minha frente naquele momento que eu vou me assustar, porque o meu corpo vai estar preparado para tomar susto e também para se amedrontar. O que a Bíblia quer dizer é que os discípulos estavam com medo no meio do mar, se preocupando para que o barco não venha virar. Eles estavam com medo, eles estavam trêmulos, quando de repente Jesus aparece andando sobre as águas. Qual que vai ser a reação daqueles que estão com medo? Olhar para Jesus e não contemplar Jesus ali, não ver que é Jesus que está ali, porque a primeira atitude das pessoas que estão com medo é que é um fantasma, é que pode ser qualquer coisa, menos aquele que pode me dar o escape, aquele que pode mudar a minha vida. Quando os discípulos falam, olha lá, um fantasma, e todos eles vão gritar de medo, porque a circunstância ali já estava negativa, eles já estavam com medo. O interessante é que muitas das vezes estamos passando por problemas, e a própria mão de Deus vem sobre a minha e sobre a sua vida, e nós não acreditamos, nós achamos que é outra coisa menos a mão de Deus. Muitas das vezes nós estamos passando por um certo problema, e quando vem aquela mão ajuda para nos ajudar, para nos tirar dali, nós com o nosso medo, nós como estamos prestando muita atenção na tempestade, no nosso problema, nós não vamos ver a mão de Deus ali. É por isso que muitas pessoas não veem Deus no problema, é por isso que muitas pessoas não veem Deus quando quer ajudar essas pessoas, porque elas estão focadas no problema, elas estão de olho na tempestade, para a casa não cair, para o barco não virar, para a circunstância não ficar pior do que está. Quando vem uma ajuda, elas recusam. Quando os discípulos olham e veem que é um fantasma, Jesus vai dizer, não tenham medo, porque sou eu. E quando estamos numa situação de medo, o que mais me deixa triste nessa história é que os discípulos passaram por um momento semelhante a esse. Os discípulos passaram por um momento semelhante ao que eles estavam enfrentando agora, que era uma tempestade. Só que nós se apegamos demais às coisas. O que deixa mais triste nessa história era que os discípulos estavam passando pela mesma situação. Só que o que mais trazia um medo para ele é que quando eles olhavam para a popa do barco, ali não tinha ninguém. Capítulos atrás tinha Jesus dormindo, mas agora Jesus não estava, porque Jesus queria ver se eles aprenderam a conviver com as tempestades da vida, a conviver, a aprender a passar pelos momentos. E quando eles olham para a popa do barco, eles não veem Jesus. Se tem uma coisa que me deixa triste, é quando Jesus está ali, mas eles não conseguem ver. É quando nós estamos passando por uma dificuldade e Jesus está ali naquela dificuldade, só que nós não conseguimos ver Jesus naquela dificuldade.
Quando Pedro olha, ele é o único que vai compreender. Só que antes ele mesmo fala que ele é um fantasma. Antes ele mesmo vê Jesus, mas não consegue enxergar Jesus. Porque quando ele olha, ele acha que é um fantasma, quando na verdade era Jesus, preparado para dizer: calma, eu cheguei para mudar esta situação. Quando Pedro sai e vai ao encontro dele, ele vem ao encontro de Pedro e entra no barco. Quando ele entra no barco, a Bíblia vai dizer que a tempestade vai cessar. Uau! Jesus não precisou cessar a tempestade, ele só entrou no barco e a tempestade cessou. Jesus entrou no barco e a tempestade cessou. Por que temei? Aquele que está para te ajudar, nós confundimos com um fantasma. Quando a oportunidade chega, nós não sabemos aproveitar aquela oportunidade. Jesus pode estar aí nesse momento para querer te ajudar, só que você não está vendo, porque você está com os olhos tão focados em outras coisas que você não tem olhos para observar Jesus nesse problema, para querer te ajudar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala é Leandro Vicentinho, do canal Visão Nova Jesus. Eu quero pedir para você, por favor, que você se inscreva nesse canal para ficar por dentro das novidades. Esse vídeo que você assistiu agora é mais um vídeo da série Mensagens, que toda semana vamos ter aí um vídeo novo, uma mensagem nova da palavra para trazer para vocês. Por favor, se inscreva no canal, nos ajude se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber notificações, para receber vídeos novos. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você entende que está precisando ouvir essa mensagem, que está precisando ouvir essa palavra, aquela pessoa que está tão focada nas coisas que esquece que Jesus está no meio, só que ela não tem visão para reconhecer que Jesus está nessa tempestade. Compartilha com seus amigos, curta esse vídeo, se inscreve achando o joinha, que Deus vai te abençoar grandemente. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você colaborar, assistir os vídeos, se inscrever no nosso canal, seguir a nossa página no Facebook. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um abraço, fique na paz do Senhor Jesus.